Eu defendo, né, que no mínimo nós teríamos que ter os 14,95% de reposição, né, que é basicamente o valor do piso, da reposição do piso nacional, e que deveria ser estendido a todos os servidores da educação, servidores estaduais da educação, porque nós sabemos que não são só os professores, né, nós temos os servidores de escola, enfim, que não estão contemplados, e para que as pessoas tenham noção do que a gente está falando, grande parte recebe, sem o completivo, digamos, o salário básico é R$700, menos de R$700, ou seja, né, praticamente metade do nosso salário mínimo regional. Então, nesse sentido, a gente defende que exista uma valorização salarial dos servidores da educação pública, no mínimo ali, com o valor do piso nacional, né, dos professores da educação, que é basicamente, né, o que o CEPERS, tem algumas divergências ali internas, né, defende. Eu coloco aqui a questão para o debate, porque é muito cômodo para o governo Eduardo Leite falar sobre regime de recuperação fiscal, ele falar sobre a perda de arrecadação com o ICMS, dizendo que perdeu 5 bilhões com a questão do combustível, mas eu lembro que quando Bolsonaro decidiu fazer isso, enquanto presidente, para tentar ganhar uma eleição, ou seja, uma decisão completamente eleitoreira, praticamente uma compra de votos, porque não houve nenhum cálculo, nenhum debate no Congresso, não houve, foi simplesmente da noite para o dia, chegou, olha, tem uma crítica política ao preço do combustível que está altíssimo por causa da vinculação do combustível ao dólar, e as pessoas estão reclamando, isso faz perder votos. O que ele fez? Bom, como é que a gente vai fazer? Corta o ICMS, quebrou os estados, no sentido de automaticamente não fez nenhuma contrapartida, e disse que lá na frente ele veria uma compensação. E os estados também, como a grande maioria dos governadores era candidatos, se silenciou em relação a isso e deixou passar. E aconteceu. Bom, o governador Eduardo Leite se aproveitou disso, porque ainda era o governo dele, ecos do governo dele, ele se aproveitou dessa questão do ICMS, fez campanha, inclusive, né, se favorecendo dessa situação da redução do ICMS. Bom, agora ele assume um governo e diz, não, mas o problema é ICMS. Mas, pô, por que não foi criticado anteriormente? Nós sabíamos que ia acontecer isso. Segundo fator, boa parte do secretariado do Eduardo Leite veio do Ministério da Fazenda do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Então, quer dizer, se o Ministério da Fazenda é o responsável pela crise econômica do estado do Rio Grande do Sul a partir de iniciativas do governo Bolsonaro, e ele tem um secretariado baseado no mesmo secretariado que estava lá auxiliando o Ministério da Economia do Bolsonaro, a gente tem uma contradição. Se tu é contrário àquilo, como é que tu coloca essas pessoas dentro do teu governo? Terceiro ponto, o regime de recuperação fiscal, e isso foi criticado, inclusive, não só pela esquerda, não foi criticado somente pelo nosso candidato do Partido dos Trabalhadores, foi criticado, inclusive, pelo Onyx Lorenzoni, que era do governo Bolsonaro. E o Eduardo Leite foi lá e assinou, não foi ele que assinou, no final foi o Ranolfo, mas enfim, com a anuência dele, e agora ele fica usando essa questão do regime de recuperação fiscal, fica usando do limite prudencial, ele utiliza termos técnicos de algo que ele próprio armou e que agora ele não consegue, né, atender às demandas básicas trazidas por todos os servidores, mas aqui especificamente dos professores e professoras, que nós sabemos que tem dificuldades tremendas em relação ao seu salário. Nós temos um debate também muito profundo sobre o IP Saúde, que é uma situação caótica, que se nós não tivermos uma compreensão coletiva, tanto a oposição quanto a situação, vai colocar mais de 1 milhão de pessoas numa situação de grave vulnerabilidade. Inclusive eu entro nesse grupo porque eu sou usuário do IP Saúde, sou servidor público, então nós sabemos que, e isso acaba atingindo também os professores e professoras, porque na medida em que tu aumenta a alíquota, na medida em que tu tem que fazer complementos de pagamentos de exames e consultas, isso diminui inclusive uma redução do salário, algo que inclusive a Constituição não permite. E nós queremos que essas situações sejam levadas a sério e que não fique só num discurso de desculpas, de colocar a responsabilidade em terceiros. Claro, existe todo um pacto federativo equivocado, a gente precisa de uma nova matriz tributária, mas a gente não pode ficar simplesmente dando desculpas para não cumprir aquilo que é minimamente moral e aceitável que a gente faça nesse momento. Então o regime de recuperação fiscal pode ser considerado um erro nesse caso. Sim, é o que nós considerávamos, que ele engessaria justamente o que? As promoções, ele engessaria os investimentos em saúde, educação e segurança, por mais que ele tenha uma certa maleabilidade, mas tem
limites prudenciais, que eles chamam. Então, quer dizer, isso impede contratação de novos servidores públicos. Aí a população que não é servidora pública ou que não pretende fazer concurso pensa assim, mas isso é uma questão classista. Isso não me diz respeito, não é minha categoria de trabalho, por que eu vou me preocupar com isso? Pois é, aí na hora que for impostos de saúde tu não tem atendimento, na hora que precisar de um atendimento, né, de investigação de um caso de crime não vai ter o servidor, na hora que precisar de uma escola, a escola vai estar caindo aos pedaços, como nós estamos vendo, escola sem a mínima condição de atender os seus estudantes, né, escolas estaduais aí que têm infiltrações, que estão interditadas, que não tem reforma, que não tem banheiro, falta de professores. A gente tem um caso muito grave, por exemplo, em Porto Alegre, uma menina, Paula Vitória, que ela tem uma deficiência, né? Ela tem 20 anos, mas ainda está estudando e ela é cadeirante, ela precisa de um monitor, uma monitora que acompanhe ela. Nenhuma escola oferece em Porto Alegre, então ela está há 2 anos sem poder estudar, e aí o governo do estado propagandeia o superávit, propagandeia que está colocando a casa em ordem, mas às custas de quem? Quem paga pela política neoliberal de contenção de gastos do governo Eduardo Leite. Para mim, quem paga é a população mais carente, quem mais precisa, e a destruição do serviço público atinge justamente a população mais carente do nosso estado. Bem, então o risco de sucateamento dos serviços públicos devido ao regime de recuperação fiscal é um risco muito grande para ser simplesmente negado. O sucateamento ele já existe e já é uma prática, né, de longo prazo, mas o regime de recuperação fiscal, de fato, ele aprofunda o desmonte e a precarização do serviço público e abre, claro, margem para a iniciativa privada vir com as terceirizações e, bom, o resultado das terceirizações é Bento Gonçalves. São essas vinícolas aí que nós estamos vendo, esse resultado da terceirização irrestrita que foi aprovada no Congresso Nacional. Tá aí, é trabalho escravo, são pessoas que são contratadas e não recebem seu salário. É só nós vermos os casos principalmente das mulheres, né, que trabalham fazendo faxinas para o estado ou para os municípios e que trabalham nas terceirizadas e que a grande maioria não recebe em dia, recebe com 2 meses de atraso, muitas vezes não recebe, se fecha aquela empresa que ganhou a licitação, se abre uma empresa laranja. Quer dizer, esse é o resultado dessa precarização, do fim do serviço público, de entregar para a iniciativa privada tudo que é do Estado, e nós estamos vendo que o resultado é muito negativo para a nossa sociedade.